Você esperar. Aí, ela começou. Bom, então podemos começar? Eu vou apresentar, então, a Amanda, certo? Bom, a Amanda Scarpelli Caroni é a nossa ex-aluna, né, estagiária, minha ex-estagiária, né? Se bem que eu acho que de vez em quando ela continua sendo minha estagiária. Ela terminou o curso aqui em Assis em 2016 e depois ela fez especialização em residência multiprofissional em saúde da família pela Escola Nacional de Saúde Pública e a Fiocruz no Rio de Janeiro. Ela trabalhou lá no Rio de Janeiro durante 2 anos, foi um tremendo desafio, né, Amanda? E ela, hoje ela vai falar da experiência dela no trabalho atual que ela tem feito, né? Ela é psicóloga agora no NASF, Nossa Senhora do Brasil, em Humaitá, na cidade de São Paulo, e a fala dela seria o seguinte: potencialidades e desafios no apoio à saúde mental do trabalhador da saúde em tempos de Covid-19. Então, ela irá compartilhar, né, com o nosso grupo aqui hoje a experiência dela na atenção e o acolhimento aos profissionais da saúde nesse NASF que ela trabalha. Então, Amanda, muito obrigada por aceitar o convite. É muito bom reencontrá-la aqui, tá? E muito bom também ver o seu trabalho, enfim, e ouvir um pouco a sua experiência. Bem. Eu quero agradecer muito para começar. Agradecer Tássia e Meire, agradecer a Unesp também, porque o amor que a gente tem pela Unesp, eu acho que continua para sempre, né? Uhum. Foi uma experiência linda na minha vida e eu agradeço muito por tudo que eu construí a partir dessa experiência de graduação. Eu finjo até hoje que a Meire é minha orientadora realmente, nos trabalhos, nas escolhas, na vida. Então, eu também agradeço muito por essa troca, Meire. Sim, eu também agradeço. A Amanda fez estágio comigo e depois, e juntamente com o estágio, ela também fez pesquisa comigo, da FAPESP, etc. Então, nós trabalhamos muito tempo juntas, né? Foi uma relação muito intensa, né, Amanda? É. E agora, até entrando no mestrado, a Meire me ajudou a mais essa conquista na minha vida. Verdade. A Amanda acabou de ser aprovada numa. Ai, conta você, acho que é melhor. Foi uma seleção emergencial relacionada à Covid, lá da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Então, é o mesmo lugar que eu fiz a residência. O mestrado acadêmico em saúde pública abriu essa chamada, bem emergencial mesmo, tudo bem rápido. E a lista saiu na semana passada, então esse é o meu último mês nesse trabalho. E aí eu retorno para o Rio assim que as coisas voltarem a ser presenciais. Ai, parabéns! Obrigada, Tássia. Muito legal ir morar no Rio, né? Ai, me leva. Pode ir quando quiser. Então, agora ela é recém-mestranda. Ai, Isso. parabéns. O tema, inclusive, do projeto tem bastante a ver com essa conversa. Eu acho que eu vou começar contando da onde eu falo, né? A Meire falou um pouco sobre o NASF que eu tô, e eu queria situar um pouco melhor essa questão. Eu tô num NASF no centro da cidade de São Paulo, então já é um lugar bastante específico, né? É o centro da capital de São Paulo. São Paulo tem sido grande epicentro da pandemia, né? Muitos casos, muitas mortes, muita movimentação, muita mídia. A gente estava falando da mídia agora há pouco, né? Do quanto a gente fica sabendo de notícias e atualizações a partir dela, e aqui em São Paulo a coisa é bastante desse jeito também. Eu estou em um NASF que atende 2 UBSs. Uma UBS chama Nossa Senhora do Brasil e a outra chama Humaitá. Então, a minha equipe tem 8 pessoas de categorias profissionais diferentes e essa equipe cuida dessas 2 unidades. É um território, para vocês terem noção, de aproximadamente 200 mil pessoas cadastrados, usuários, e em cada unidade tem 130, mais ou menos, profissionais, tá? Já que hoje a gente vai falar dos profissionais, acho que esse número também é importante, né? Para ter uma noção de quantas pessoas a gente está falando. Esses profissionais são a equipe toda de odonto, então tem dentistas e auxiliares de odonto,
tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda a equipe do NASF, que é multi, assistente social da unidade, psicólogo, fono, tem gerente, tem responsável técnico, pediatra, ginecologista. Essas pessoas fazem parte da UBS tradicional. O que acontece? Esses 2 lugares que eu estou são mistos. Então, tem o modelo tradicional em disputa com o modelo da Estratégia Saúde da Família, no mesmo lugar, nos 2 lugares. Então, tem profissionais variados, contratados por contrato CLT, e também tem funcionários públicos no mesmo lugar. É uma mistura bem grande. Fora alguns programas que acontecem só na cidade de São Paulo. Tem programas, inclusive, específicos do centro de São Paulo. Então, programas que cuidam só dos idosos, por exemplo, ou programa que cuida do meio ambiente. Tudo isso ocupando o mesmo espaço e todos esses profissionais juntos. Aí, falando sobre o SUS na cidade de São Paulo, também é importante pensar que o centro é um lugar mais visado, porque a gente está perto da Câmara Municipal, tem órgãos da Prefeitura por ali, e tem pessoas da Prefeitura circulando nesses lugares. Então, as UBSs do centro atraem sempre um olhar um pouco fiscalizatório, e que também são lugares que aparecem na mídia com uma frequência um pouco maior. Inclusive, no meio da pandemia, eu apareci no SPTV, fazendo uma ação na rua. A minha avó me ligou para perguntar se eu estava na TV, porque ela viu o meu cabelo. A gente acaba aparecendo na mídia em algum momento, porque são UBSs muito em foco. Esse foco não necessariamente significa maior investimento. E aí eu estou falando sobre investimento porque acho que essa palavra vai ser importante para a gente pensar como os profissionais se sentem nesse lugar que é tão olhado, que é tão cobrado, mas é um lugar não necessariamente tão investido. Bom, a gente vai falar sobre potencialidades e desafios, né? Então, eu queria contar um pouco como foi o início da pandemia nesses lugares que eu tô. Eu vi que vocês estão tendo conversas com outros profissionais também, né? Vi que agora há pouco teve uma sobre psicólogo hospitalar. Então, eu vou tentar focar mais no lugar que eu tô. Se vocês acharem que não tá fazendo muito sentido, que eu podia expandir, vocês vão me falando, tá? Que aí eu vou expandindo. Para o NASF, especificamente, a demanda mudou bastante. Até então, até o início da pandemia, o que a gente fazia eram ações voltadas para a comunidade e para o território. Então, as nossas ações se dividiam em consultas individuais para os usuários, consultas compartilhadas entre profissionais, visitas na casa das famílias, ações nas escolas com as crianças ou com os professores, alguma ação no território relacionada à promoção de saúde ou à prevenção de doenças, grupos, atividades coletivas, reuniões. Então, era uma vida bem para fora, assim, do consultório para a rua. E aí, quando a pandemia começou, essa rua foi esgotada, né? Agora a gente não vai mais para a rua, então a gente vai ficar dentro da unidade, e tudo que a gente fazia de coletivo, que era o nosso ponto forte, foi também encerrado por um momento. E aí a nossa agenda ficou bastante esvaziada. Depois de pouquíssimo tempo do início da pandemia, a gente não podia mais atender individual, porque aí a unidade foi barrando alguns atendimentos. As pessoas, querendo ou não, têm algum risco, que não seja o risco imediato de doença crônica ou de idade avançada, mas tem risco de estar num lugar de saúde, né? Porque o lugar de saúde é um lugar de doença também, então é um lugar que seria um lugar potencial para contaminação. Quando tudo isso foi sendo encerrado e a gente foi sentindo a nossa agenda esvaziada, logo no início a gente já foi pensando em ações para ocupar a agenda e que pudessem fazer sentido nesse momento, e a primeira ação pensada foi de saúde do trabalhador. A gente foi vendo que no primeiro momento da pandemia, os trabalhadores das 2 UBSs começaram a ficar muito angustiados com essa coisa da agenda, angustiados com a mudança de rotina,
A gente tem que lembrar que as pessoas têm família, né? Fora do trabalho, têm amigos, têm vida social, e que tudo isso também foi se transformando. Então, tem uma transformação grande na vida pessoal e na vida do trabalho, né? E aí, não é só ter uma transformação no trabalho, é voltar para casa com essa transformação acontecendo e ter o filho dentro de casa que não está mais indo para a escola, voltar se sentindo contaminado e não saber se você passa ou não, como passa, como não passa. E a falta de informações, né? Essa sensação que a gente tem de que a mídia vai divulgando o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer, mas as informações corretas e em tempo real não chegam dessa maneira tão clara para a gente. E essa sensação de falta de clareza foi afetando todo mundo ao mesmo tempo. Logo no início, essa foi a coisa que mais pegou. Então, a gente entendeu que seria necessário um trabalho de conversa sobre esses temas que mais estavam pegando. E esses temas têm a ver com a coisa mais simples possível, sabe? Tem a ver com biossegurança para ensinar como que usa uma máscara. Tem a ver com como colocar e tirar um jaleco que pode estar contaminado. Como conversar com um paciente que vai chegar perto de você, porque a gente sabe que tem gente que entende a distância e que logo no início aceitou a situação e conseguiu lidar com ela, mas também tinha uma grande parcela da população naquele início que claramente estava em negação ou que não queria assumir que aquela realidade estava acontecendo. Então, no início de tudo isso, as pessoas ainda não estavam usando máscara, não era essa orientação para a população geral. E a gente foi se sentindo muito em risco e muito risco. A gente era o foco de tudo, né? O foco da transmissão e o foco do contágio. A gente poderia ser contaminado e contaminar. Bom, o NASF assumiu esse papel de cuidar da saúde do trabalhador, mas desde o início ninguém assumiu o papel de cuidar da saúde do NASF. Então, são trabalhadores que cuidam, mas que não são cuidados em nenhum momento. Isso não aconteceu até agora, inclusive, não sei se em algum lugar está acontecendo, espero que sim, mas eu não ouvi relatos de que sim. E a gente começou a entender que a gente teria que fazer o que estava ao nosso alcance. Então, a gente foi percebendo as necessidades, e aí apareceram sintomas de ansiedade no início, de uma tristeza que não era uma tristeza profunda, mas era uma tristeza que poderia se aprofundar, de raiva. A sensação de luto foi aparecendo desde o início, ela não tinha essa cara e esse nome, né? Ninguém dava esse nome, mas as perdas foram sendo destacadas, perdas de rotina, principalmente, né? E de prazeres na vida cotidiana, e a gente foi trabalhando com essas coisas. Então, todos os dias, pelo menos uma pessoa da nossa equipe, essa equipe de 8 pessoas, fazia uma ação de cuidar da saúde do trabalhador. Essa ação poderia ser uma roda de conversa, uma meditação, reiki, auriculoterapia, alguma coisa com música, exercício de respiração, de relaxamento, alongamento, bordado, técnicas manuais, mandala. A gente fez muitas coisas e continua fazendo essas muitas coisas. Só que a gente foi percebendo que isso não era suficiente. Com o passar do tempo, isso foi se tornando insuficiente. Eu queria destacar algumas potencialidades dessa parte que eu falei até agora. O NASF é uma equipe que está perto, né, de todo mundo. Está perto, mas não está dentro. Então, eu acho que esse lugar meio limbo ajudou nesse sentido, porque eu não estou dentro de uma equipe mínima, mas eu apoio, né? É uma função de apoio. E nesse momento, o apoio se destaca muito, porque era exatamente o que as pessoas estavam precisando. E aí eu acho que a proximidade e o vínculo foram questões principais, assim, de potencialidade. E a confiança. O vínculo tem muito a ver com confiança, né? Não sei se tem como a gente separar essas duas expressões, principalmente nesse contexto. Eu acho que foram as maiores potencialidades. E pensar que essas ferramentas que a gente se utilizou para cuidar desses trabalhadores são ferramentas multidisciplinares e multiprofissionais. Então, eu acho que isso é uma potência incrível do NASF e que foi uma potência incrível e tem sido uma potência incrível
no cuidado à saúde mental desses trabalhadores. Naquele período inicial, e mesmo agora, não tem como um trabalhador, eu, por exemplo, atender individualmente cada profissional. Vamos supor que metade dos profissionais esteja precisando de algum acompanhamento, mesmo que seja leve. Se eu fizer metade em cada unidade, já são 60 em cada uma. Não tem como fazer isso. E até então, a gente não atendia profissionais, né? Essa também foi uma mudança um pouco difícil, porque eu sou uma profissional do serviço. Então, eu discuto caso com o profissional, eu estou perto dele, eu faço visita. O meu papel lá é de profissional para cuidar dos usuários. E aí, não dá para virar uma chavinha de uma hora para outra e eu virar profissional que cuida só dos profissionais. Então, também teve essa questão um pouquinho difícil, mas que a gente foi dando um jeito, fazendo a coisa um pouco mais coletiva. Bom, aí os desafios nesse momento, né, que começaram a aparecer. Acho que os recursos, e aí eu não estou falando de recursos financeiros diretos, mas eu estou falando de recursos de gestão, recursos de estratégias que a gente pode lançar mão que não dependem só da gente. Dá uma sensação muito grande, não só nesse momento, mas acho que no trabalho no SUS, nos últimos anos, de que o recurso é muito recurso humano. E o recurso humano é a gente que está lá, sabe? A gente não se sente muito conectado com as outras esferas. Não tem aquela coisa que a gente sente no momento da faculdade, que está tudo junto. Extensão, pesquisa, comunidade, gestão, professores, alunos, e todo mundo fazendo uma coisa junto. No serviço, era para a gente ter a sensação que essa coisa está assim. É para um lugar de saúde também ser um lugar de educação. E é para a gente sentir a gestão presente no cuidado. Mas essa não é a realidade, nesse momento da pandemia também não foi. É claro que eu estou falando de uma maneira geral, né? Tem momentos que essas coisas aparecem. Tem momento que vem alguém e fala, vamos juntar todo mundo que eu preciso dar uma informação, e esse momento de informe se transforma numa coisa um pouco maior. Eu lembro bem no início da pandemia, quando a coisa foi expandindo para vários países, que uma das gerentes das unidades chamou todos os profissionais para falar que estava chegando no Brasil e que a gente teria que começar a pensar sobre isso. Infelizmente, momentos assim não aconteceram mais. E aí eu acho que um dos principais desafios é entender que a gente precisa de ritmo e espaço para reflexão. Se a gente não tem tempo reservado para isso e não tem espaço reservado para isso, a gente entra numa coisa mecânica do trabalho que mata o trabalho, né? Eu entendo o trabalho muito no sentido vivo da expressão. Na residência, a gente estuda muito Emerson Merhi, que fala muito sobre o trabalho. E essa noção de trabalho vivo coloca o sujeito como um sujeito ativo nesse trabalho. E ativo no sentido transformador dessa atividade, né? Cada dia de trabalho é um dia de transformação, de mudança, de reflexão, e isso é contínuo e infinito. Nesses momentos que a gente recebe ordens muito fortes, muito rígidas, muito diretas, e que a gente não tem espaço para pensar, dá uma sensação de morte para esse trabalho. E acho que isso é uma dificuldade muito grande que todo mundo tem enfrentado. Aí, voltando para o meu lugar de fala e para o lugar que eu ocupo no trabalho, tem uma coisa de São Paulo que eu acho que aparece muito aqui, que é o modelo gerencialista, né, do trabalho no SUS. Acho que esse modelo gerencialista vem ganhando uma cara cada vez mais de mundo privado. E isso é uma dificuldade grande, porque a gente trabalha muito com criatividade, né, na saúde pública. Com criatividade, com transformação, com tudo aquilo que eu estava falando do trabalho vivo. E aí, quando a gente tem que assumir regras desse modelo gerencialista, que vem do privado e não do público, que não se baseia em políticas e ideias voltadas à melhoria de condição de vida da população em geral, a coisa muda completamente de figura, né? E ganha uma cara que não é a cara que a gente está acostumado. Então, os objetivos se perdem, as intenções ficam um pouco nebulosas e o trabalhador se sente nessa nebulosidade toda. Aí, eu estou olhando para o lado porque o meu papelzinho está aqui, né?
que tem uma ordem no meu pensamento para ele me ajudar. Tá, aí na coisa do cuidado à saúde do trabalhador, uma dificuldade que eu vim percebendo desde o começo que me chamou muita atenção tem a ver com esse modelo de cuidado médico centrado, né? E muito biomédico. A saúde pública ainda tem muito essa cara, apesar de toda essa coisa multiprofissional, multidisciplinar, criativa e tudo isso que eu tô falando, tem um poder médico muito grande. E isso faz com que, não só isso, né? Mas isso é um dos pontos que corrobora para que a medicalização dos corpos aconteça de uma maneira gritante. Nesse momento de pandemia que a gente sabe o que a gente não pode fazer, a gente fica sem saber o que a gente pode. O que eu quero dizer com isso? Eu ouvi as pessoas falando, e estou ouvindo até agora, né? Falando assim, eu sei que eu tenho que lavar a mão, eu sei que eu tenho que ficar em casa, eu sei que eu tenho que usar máscara, mas aí quando aparecem os sintomas, eu não sei o que fazer. E aí eu não sei o que fazer porque eu tenho que ficar dentro da minha casa, que a orientação é essa para sintomas leves. E a gente tem que lembrar que 80% das pessoas vão desenvolver sintomas leves ou vão ser assintomáticas. Então, 80% das pessoas que forem contaminadas devem ficar em casa se cuidando. E como assim se cuidando? A pessoa se cuidar? Quem que se sente seguro, confiante, autorizado a fazer isso, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a medicalização, porque as pessoas entenderam que quem dá a ordem e quem dita as regras de cuidado é um outro. E é um outro médico, né? Não é ela mesma. Então, ela desaprendeu, ou nunca aprendeu, talvez, a perceber quando que o corpo está febril. Ou o que o corpo precisa quando ele está com uma dor. Quando ele está cansado. E aí, se não tem alguém de poder, da saúde, falando o tempo todo o que esse corpo está precisando, a pessoa se sente completamente impotente, incapaz e desautorizada a se cuidar. E aí, como que eu fui percebendo isso no trabalho? Relatos dos profissionais que adoeciam, porque os profissionais adoecem o tempo todo. A minha equipe, por exemplo, metade adoeceu, voltou, a outra metade adoeceu, voltou. Isso foi acontecendo o tempo todo, porque a gente está lá, não tinha como não ficar doente. E aí, familiares, né? Familiares das pessoas que estão trabalhando na saúde também foram adoecendo. O relato dos usuários para os trabalhadores da saúde, de eu estou aqui no posto porque eu estou com sintoma leve e não sei o que fazer na minha casa. Eu preciso que você me diga. Mas esse trabalhador também não tinha resposta. No início a gente não tinha muitas respostas, né? Para quase nada. E a resposta tem a ver com se cuida, com descansa, com bebe bastante água, se alimenta bem. São respostas que parecem muito insuficientes para as pessoas que ouvem, né? Elas estão acostumadas a receber o comprimido mágico da cura, e dessa vez o comprimido mágico da cura não existe, né? Não foi inventado. E aí a gente fica pensando em várias coisas, né, em relação a isso. A gente poderia fazer um tema de conversa só disso, da medicalização relacionada à pandemia, porque surgem 1 milhão de questionamentos para a gente que pensa sobre esse assunto. Fora tudo isso, ainda tem todo o cenário político, né? Então, tem uma ameaça gigante acontecendo, uma ameaça que não é só a saúde física, a estrutura física das pessoas, mas é uma ameaça financeira, uma ameaça social, 1 milhão de ameaças ao mesmo tempo, e a gente não tem um governo que ajude nisso, que se posicione de maneira a cuidar das pessoas. Não tem um governo de cuidado, não tem uma política de cuidado. Trocando toda hora ministro da Saúde, informações que não batem com a realidade, números que no início são divulgados e depois param de ser, e a gente não sabe se a gente acredita nos números que são divulgados. Então, tem uma desconfiança, uma incerteza, um cenário de insegurança máxima, né? De abandono. O tempo todo, essa sensação do abandono aparecendo para todo mundo. E é possível perceber esse abandono nos sintomas dos profissionais. Acho que quando a gente olha para os sintomas nesse cenário, a gente consegue identificar
os fatores da sociedade, né? A gente fala da pandemia falando de como a sociedade está lidando com ela, né? Talvez uma pessoa de um outro país que tenha um outro governo e uma outra maneira de cuidar esteja descrevendo essa pandemia de uma maneira completamente diferente da nossa, né? Mas na nossa, essas sensações de abandono aparecem de uma maneira muito forte. Eu nunca na minha vida ouvi tanto a expressão crise de pânico. Eu acho que não necessariamente as pessoas estão desenvolvendo um transtorno ou estão tendo realmente crises de pânico, mas é uma sensação de medo que não cabe no corpo, né? E dá para ver isso no corpo das pessoas. Agora a gente vê que as pessoas tremem, que elas estão sempre com o coração acelerado, a dor de cabeça que não passa, uma sensação de não estou cabendo nesse corpo, nessa vida, nesse mundo, desse jeito que ele está se colocando, e não sei o que fazer com isso, porque eu não tenho para onde correr, né? O profissional da saúde se sente muito preso nesse cenário, e é uma prisão bastante dura, que ao mesmo tempo que ele é destacado como herói nesse momento na sociedade, ele não é tratado como herói. Muito pelo contrário, porque ele não é mais valorizado, nem financeiramente, nem sei lá qual outra palavra usar. Ele não se sente mais valorizado. Essa palavra herói não valoriza o profissional de saúde, muito pelo contrário, coloca uma carga muito maior do que a que ele já tem, e é uma carga, assim, uma carga ideológica que não tem a ver com o que ele faz na prática, porque na prática ele está sofrendo muito tentando fazer tudo que ele está fazendo. Esse heroísmo é muito duro. E aí, ao mesmo tempo que ele não é investido, ele é rechaçado, ele é excluído. O profissional de saúde não pode frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas frequentam, mesmo nesse momento de pandemia, que esses lugares já são restritos. Então, no início, muitos profissionais se assustaram ao ir num mercado na hora do almoço e estar com alguma parte, um crachá, uma touquinha, uma máscara cirúrgica, e as pessoas xingarem, gritarem para ir embora. Eu vou falar de mim mesma, não preciso nem falar de outro profissional nesse momento. A gente tem feito várias ações de conscientização na rua, né? Então, a gente vai para o centro, para num farol e conversa com as pessoas, estica algum cartaz no farol, distribui panfleto. E as pessoas agridem verbalmente, fisicamente. Já tiveram vários profissionais agredidos fisicamente. As pessoas gritam que é a gente que está causando aglomeração, que é a gente que está espalhando a doença, que nós somos os contaminadores oficiais, sabe? Então é herói, mas é a pior pessoa do mundo, né? Ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Essa posição de diferente das outras da sociedade nesse momento. Acho que tem muitas pessoas que estão fazendo coisas de transformação, né? E de cuidado nesse momento, mas os profissionais da saúde estão tendo um olhar em cima deles que é um olhar muito pesado. E aí, eu queria contar um pouco dos sintomas, né? Para vocês. Eu falei que no começo os sintomas de ansiedade apareceram muito, né? E que esse trabalho que a gente fazia com aquelas coisas que eu falei, de meditação, relaxamento, tudo isso, estava parecendo ser o suficiente. Acho que no primeiro mês, tudo aquilo fez um efeito que foi satisfatório para a gente. A gente via as pessoas saindo de lá mais relaxadas, voltando no dia seguinte um pouquinho mais motivadas, e a gente estava mantendo. Só que aí, com a velocidade das coisas e com as perdas que foram acontecendo, perdas de profissionais, perdas de pessoas da família, perdas que a gente foi ouvindo falar. E quando você está na saúde, você ouve notícias do hospital, que é do seu território, dos usuários que você cuida. E tem vários idosos, né? O centro de São Paulo tem muitos idosos, muitos, muitos, muitos. E vários morreram. E isso é muito triste, porque o profissional cuida daquela família há muito tempo e naquele momento ele não é capaz de cuidar. Nem que ele ofereça todo o cuidado do mundo. É um vírus que mata sem a gente conseguir ter controle, né, sobre ele.
Essa falta de controle é muito difícil para o profissional da saúde, que está tão acostumado a controlar a vida dos outros. A gente discutiu isso algumas vezes, principalmente com os idosos, porque até então, acho que a saúde estava se comportando de uma maneira muito ditatorial, nesse sentido de impor as regras. Como você vai cuidar da sua vida? Então, você tem diabetes, você não pode comer açúcar. Você tem pressão alta? Não coma sal. Faça isso, não faça aquilo. E nesse momento, a gente não tem esse poder de faça, não faça. A gente orienta que fique em casa, mas a gente sabe muito bem que grande parte das pessoas não pode ficar em casa. Grande parte das pessoas precisa trabalhar, porque o único sustento da família vem dela. Tem uma parte bem vulnerável, né, lá no centro também. A gente tem uma quantidade de pensões muito grandes. Muito, muito, muito. Essas pensões têm quartos, assim, infinitos. É muito doido isso, porque quando você olha do lado de fora, é uma casinha bonitinha, colorida, da Bela Vista. Mas aí, quando você entra, é um quarto colado no outro, sem janela, sem circulação de ar. E aí, que orientação que você dá nessa pensão? Não é a mesma orientação que a gente dá para a população geral. Então, o profissional também se sentiu muito sem controle, né, da vida dessas pessoas, porque ele não consegue controlar o espaço de moradia, ele não consegue controlar a sociedade, né? A saúde acaba cumprindo muito outros papéis. Às vezes, a saúde tenta ocupar espaços que a sociedade deixou brechas, mas nesse momento não foi muito possível, né? Eu acho que isso também causou um sofrimento grande, ter a sensação de que a saúde é limitada. Depende de outras coisas, de outros investimentos que não aconteceram até agora. Então, a gente está vendo consequências de tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu falei que o projeto do mestrado teve a ver com esse tema, né? Porque no meio disso tudo eu comecei a estudar como os outros países do mundo estavam lidando com essa situação. E comecei a estudar também o que a OMS estava ditando como orientação, o que a Fiocruz estava falando. Fui lendo alguns manuais de cuidado em saúde mental em situações de emergência. E aí eu fui percebendo que tem uma parte grande e que é importante em todas as fases da doença, seja uma pandemia desse tamanho ou uma epidemia, um surto, uma coisa um pouco mais grave, uma situação emergencial, que é a parte da educação. Mas não é educação informativa nesse caráter de eu te passo a informação como a mídia faz. É uma educação transformadora. É a educação que coloca todos os sujeitos que estão participando dela como sujeitos ativos. Essa educação é fundamental para aquele conceito do trabalho vivo e é fundamental para que o trabalhador se sinta apropriado do que ele faz, apropriado do próprio trabalho. Então, cuidar não envolve simplesmente ter a técnica apropriada para aquilo. Intubar uma pessoa não envolve só saber como intubar um paciente geral. Tem a ver com o processo daquele momento específico. E para ter essa educação transformadora, precisa de tempo, precisa de espaço, precisa de reflexão. Talvez não precise de tanto tempo assim. É claro que agora, na pandemia, tudo é corrido. A coisa tem que ser na hora, as informações chegam todos os dias. Mas será que não dá para separar 15 minutos do dia para falar sobre alguma coisa importante que seja esclarecedora e que ajude o profissional a se sentir mais seguro? Eu nunca tinha usado uma máscara cirúrgica na minha vida. E aí, no início da pandemia, uma menina parou comigo e me ensinou como colocava e como tirava. E aí eu fiz junto com ela. Para mim, esse momento foi muito importante, porque eu me senti muito mais segura. E essa segurança é fundamental agora. Os profissionais não estão sabendo o que fazer. E não é sabendo o que fazer nesse sentido do cuidado mais técnico, né? É sabendo o que fazer com as próprias vidas. A gente estava falando da memória, né, no começo. Essa nossa memória, que está falha agora. E é isso, tem coisas do nosso comportamento que vão mudar, porque a gente está vivendo um momento atípico. Então, o nosso comportamento
adquire algumas coisas atípicas também, né? E que são anormais para a gente, que assustam quando elas aparecem. Mas essas coisas vão existir, a gente tem que estar seguro para saber que elas vão existir, que elas fazem parte desse momento, mas que provavelmente elas vão passar. A gente tem que saber quem procurar se essas coisas não passarem. A gente tem que saber o que fazer se algum comportamento for um pouco maior do que a gente está esperando que vai ser. Por exemplo, a questão do sono. É uma questão que tem atingido, eu não vou falar 100% dos profissionais que eu conheço, mas quase 100%. Que a pessoa chega em casa super acelerada. Ainda tem todos os cuidados em casa, né, para não contaminar as outras pessoas. Na hora que vai dormir, já está pensando no dia seguinte, nas perdas do dia, em tudo que aprendeu, tudo que não aprendeu, tudo que aconteceu, tudo. É muita coisa que fica na cabeça todos os dias. Não dorme bem. E não sabe o que fazer para dormir bem. Não tem uma noção de rotina do sono, de higiene do sono. Nunca aprendeu sobre nada disso. E aí, será que um encontro com essas pessoas para falar sobre o sono não pode ajudar a dormir melhor? Será que uma pessoa que dormiu mal uma semana é igual a uma pessoa que ficou sem dormir por 3 dias? Essas orientações, a gente da saúde mental precisa fazer no trabalho. Eu não vou falar que eu me senti sobrecarregada nessa função, porque a minha equipe NASF assumiu muito esses cuidados comigo. Mas eu vou falar que eu me senti abandonada também. Nessa questão de não ter tido essa parte de uma gestão superior que enviou um outro profissional de fora para fazer esse cuidado, e que agora tem começado a enviar. Agora as equipes do CAPS estão circulando, a gente vai no CAPS, tem uma troca. Mas é agora, sabe? Já passou um tempo. E agora, qual é o momento? Aqueles acolhimentos individuais que eu não estava fazendo antes, eu estou tendo que fazer. Porque os profissionais que agravaram os quadros de saúde mental não têm a quem recorrer. E nesse momento, aquelas atividades coletivas que eu disse que já não estão sendo suficientes para todo mundo, são mais insuficientes ainda para esses. Esses que estão sem dormir, que não conseguem, um não consegue comer, o outro desenvolveu gastrite, o outro tem uma dor de cabeça que realmente não passa nunca. Outros estão indo aos hospitais com crise de ansiedade, achando que é falta de ar pela Covid. Vários, isso está acontecendo muito, essa coisa da falta de ar. Porque dá taquicardia, o coração muito, muito acelerado, você começa a respirar ofegante e tem a sensação de que está com falta de ar. As pessoas não aprenderam a se acalmar, né, na vida. Não aprenderam e estão tendo que aprender nesse momento, isso é tão complicado, né? Aí me lembra, vou falar da minha vida com a Meire de novo, mas na faculdade a minha pesquisa foi sobre TDAH, né? E Meire, eu tenho pensado tanto nisso nesses dias, porque a gente estudava medicalização, né? Quanto essas crianças eram vistas como, sei lá, esse comportamento errado, como se ele tivesse surgido do nada, ele não tivesse influência social nenhuma, e aí essa criança vira criança problema, criança doença, vira tudo aquilo, as consequências que isso tem para a vida, mas eu penso muito naqueles corpos acelerados, que ninguém contém, que não tem contenção, continência, e agora eu estou vendo isso nos adultos que eu trabalho, e que, é claro, não tem TDAH, né, mas demonstram no corpo aquela coisa que é tão infantil, que é tão da dificuldade do uso da palavra para falar sobre os sentimentos, sobre as sensações, para expressar pensamentos. Eu sinto que as pessoas aprenderam um pouco a usar as palavras e a cuidar dos próprios corpos, e isso é triste, né, agora. Não sei o quanto é possível ensinar isso nesse momento, né? Acho que é um treino que a gente vai precisar fazer com essas pessoas por um bom tempo ainda. Algumas coisas estão sendo desenvolvidas e aprofundadas nesse sentido. Não vou falar dos transtornos mentais, mas das questões de saúde mental,
e que não vão ser curadas ou tratadas com tanta rapidez. Talvez o vírus vá embora e algumas coisas continuem. Talvez a vacina chegue e nem todas as pessoas se sintam seguras para trabalhar, para sair de casa. A gente está numa primeira onda ouvindo sobre a segunda onda. A gente está vivendo ameaças cotidianas, imaginando quais serão as próximas, né? E o quanto todas essas imaginações e todas essas fantasias funcionam como reais no nosso corpo. O que a gente imagina, a gente sente. Não tem essa diferenciação. Isso é minha imaginação, isso é a realidade. Eu estou imaginando e estou sentindo como real. E aí, para separar o que é imaginação, o que é fantasia, o que é realidade, acho que vai demorar um bom tempo. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Certo. Nossa, assim, tem muitas coisas no que você falou, né? Eu acho que tem muitas questões. Muitos enfrentamentos e muitos desafios, e muito sofrimento, né? Eu vou abrir para questões, porque eu tenho algumas questões para fazer. Assim, para Tá. conversarmos, tá? Uhum. Bom, alguém gostaria de colocar alguma questão para Amanda, por escrito ou verbal? As pessoas sempre são tímidas para começar a perguntar, sabe, Amanda? Tá, Gente, pergunta, eu gosto de conversar. Nada? Eu tenho a sensação que quando nós ouvimos sempre, né, Tássia, aqui nesses nossos encontros, todas as vezes que nós ouvimos alguém da saúde vir falar, é sempre um conteúdo com muito sofrimento, porque é óbvio, né, natural, nós estamos vivendo uma pandemia e claro que isso, de alguma maneira, sempre recai de uma forma muito mais intensa sobre os profissionais que atuam na saúde, né? Agora, você falou agora no final, essa questão da medicalização, essa questão dos corpos que estão extremamente agitados, ansiosos, angustiados, né? Mas ao mesmo tempo você também falou do quanto vocês têm sentido falta de uma gestão. Sim, veja, eu acho que essa questão da precariedade de uma gestão sempre foi de alguma forma presente no SUS. Não é que isso se evidenciou agora apenas na pandemia, mas eu acho que na pandemia, né, isso ficou de um destaque muito absurdo, não é? Porque, veja, é muito complicado você dizer que vocês não sabiam o que estava acontecendo, não houve um planejamento, não é? Sendo que as notícias estavam, assim, era previsto que isso aconteceria, né? Então, assim, grande parte, me parece, dessa dificuldade, desse sofrimento, está muito relacionado com essa questão dessa falta, né, de uma gestão, não é? E aí vocês precisam ter que lidar, cada equipe lida inventivamente. Tudo bem que você, né, trabalha muito com essa questão do trabalho transformador, etc., mas nesta situação, né, você tem que criar sozinho, a equipe tem que criar sozinha essa questão de como enfrentar isso na população e dentro da equipe, é pedir demais, não é? Dessa equipe. Uhum. Não sei se eu posso falar uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Quando a gente fala, e aí em tempo de pandemia, isso no trabalhador da saúde, mas eu acho que como uma pandemia é uma situação atípica que explicita, né, muitas questões que a gente tem na sociedade, então a gente viu discussões sobre o racismo, sobre a desigualdade social. Na sua fala, eu ficava pensando muito a questão, né, quando você fala, a gente foi pensar na saúde do trabalhador da saúde, né? E aí eu acho que se explicita
o quanto a gente não olha, não investe e não trabalha com a questão de como o homem se relaciona com o seu trabalho e constrói estratégias no seu cotidiano de trabalho para vivenciar experiências que promovam a sua saúde, né? E falta uma gestão que ofereça isso, mas a gente também não se atém no cotidiano aos modos de produção de uma saúde daquele trabalhador para o enfrentamento dessas experiências. Então, você tem lá uma gestora que chega e fala para você assim: olha, está chegando uma pandemia aí. E aquele momento é um momento organizador. Mas não se olha no processo de construção, né? Você se sente acolhida quando alguém te ensina a usar a máscara. Você vai para a rua e vivencia experiências, né, de preconceito com trabalhadores da saúde. A gente tem visto relatos disso constantemente. Então, eu acho que a sua fala trouxe para mim muito uma questão de que como a gente olha os modos de produção de saúde no trabalho, e aí no contexto específico da saúde, no cotidiano do trabalho. Isso não se produz, né? A gente vai olhar isso em situações de crise, mas o que se explicita é justamente aquilo que não é produzido, né? A gente não olha as violências das relações, a dificuldade de gestão, a gente não olha questões básicas de proteção com relação a medo do vírus, da própria contaminação, né? Então, acho que explicita que vocês tentam produzir algo em cima de uma situação extrema, mas que explicita o quanto isso não se é produzido no cotidiano do trabalho, né? Foi uma coisa que eu fiquei pensando mesmo. E aquilo que se produz ali, né? No dia a dia, né? E aí, na saúde, como que eu cuido do outro onde tudo está fragilizado, né? Como oferecer um cuidado onde a estrutura, a relação, o campo é tão fragilizado. Pensando nisso que vocês duas falaram, enquanto eu pensava, né, durante esse tempo todo, nas potencialidades e desafios, eu fui percebendo o quanto, de maneira geral, o macro é mais desafiador e o micro, na prática, costuma ser mais potente. Então, por conta não só dessa inventividade, mas do vínculo, das relações de confiança, da proximidade, a gente consegue desenvolver práticas potentes. Mas tem esse macro da falta de estrutura, de investimento, de desencontros entre a gestão e a prática, tudo isso funcionando como desafio, né? E como desestabilizador, de maneira geral, para o trabalho, não só nesse momento de crise, mas no momento geral, em todos os momentos. Eu estava pensando nisso que a Tássia falou, o quanto também na vida a gente não faz a diferenciação entre trabalho e emprego, né? E eu acho que isso está pegando tanto agora, acho que isso tudo tem a ver com o modo de trabalho capitalista, né? Que a gente coloca o nosso emprego como principal via de construção do sujeito no trabalho. Então, aquele lugar que a gente ocupa como empregado é o lugar que a gente vai produzir. E essa produção não necessariamente é uma produção criativa do sujeito, né? É uma produção muitas vezes imposta e assujeitada, não pensada. E nesse momento que a gente está sentindo aquele trabalho que eu estou chamando de trabalho morto, acho que o emprego fica morto e necessariamente a vida ganha essa cara, né, de que a coisa está meio perdida. A crise fica muito maior, né, pensando nisso, que está tudo tão ligado, as coisas não estão separadas. A gente não se sente trabalhando, produzindo fora do emprego. E isso que você fala, né, dessa coisa do emprego e do trabalho e do sentido criativo, acho que casa muito com o ideal social de que existe um trabalho que traga
uma satisfação, que existe um lugar certo para ser ocupado e que nesse lugar certo a ser ocupado seremos criativos. E aí cria essa dicotomia entre o trabalho e o emprego, e que a gente sabe que a maior parte da população, né, não constrói essa ressonância com o trabalho, porque não é dada a possibilidade de escolher, né? Então, e isso foi construído nessa ideia, né, de que existe um lugar certo onde eu vou ocupar. A gente vê isso com os adolescentes, quando eles vão pensar a escolha profissional, que tem um lugar onde eles vão ser maravilhosamente felizes. E aí, né, eu tinha uma vez uma aluna que ela falava, eu não quero estudar o aluno que vai escolher, eu quero estudar um encontro quando ele se encontra com o mundo do trabalho, que ele vai lá e olha, meu, não é isso, né? Não é, trabalhar é chato, trabalhar, né, tem um monte de questões, não foi um mundo pautado nesse trabalho satisfatório, mas o trabalho pode produzir ressonância no sentido de encontrar com um sujeito criativo, que é justamente quando ele reconhece que ser criativo não necessariamente é estar num lugar certo, né? É ser criativo dentro daquela situação, né? E aí ser criativo, se a gente for pensar psicanaliticamente, é uma construção que se dá lá nos vínculos iniciais de uma potência, né? E aí de um suporte social para isso. Mas essa dicotomia entre o trabalho e o emprego é uma coisa muito presente mesmo, e que às vezes vira também uma veste que a gente coloca para se proteger dessas possibilidades de ser criativo. Porque o que se vive nas relações de trabalho hoje, a gente está tendo que reinventar o trabalho, né, em diversos espaços. E a gente pode olhar e dizer, mas não é isso que eu tinha que fazer, o meu trabalho é esse aqui, isso aqui não é função minha, né? Você foi para a rua conscientizar as pessoas do uso, né, do cuidado. Você poderia olhar para isso e pensar, isso não é minha função enquanto psicóloga? Enquanto psicóloga eu trabalho com isso? Não, é essa possibilidade de criar em cima das situações que se apresentam para a gente, né? E acho que a gente não faz porque a gente é iludido numa relação, né, com o que seria trabalho. E aí a gente pensa, não, isso não é trabalho, isso é o que vem de cima do que eu devo fazer. Né? Então a gente também não remodela, a gente também não reinventa, a gente também não cria sobre isso. Uhum. Tassi, o quanto essa criação também depende da autoestima, né? E que é uma autoestima tão pouco construída, né, em tantas pessoas. Acho que as pessoas se enxergam pouco e acho que o olhar do outro sobre elas é visto por elas mesmas como tão inferiorizante. E aí, quando a gente coloca essa capa de emprego para encobrir tudo isso, a pessoa assume o lugar do emprego, né? Do empregado. E esse empregado que agora foi enquadrado numa outra realidade, não tem como mesmo criar, né? Nesse formato de enquadramento. A gente vai formatando até como uma forma de se proteger das realidades que se apresentam, né? Então, é isso que eu tenho que fazer, é só isso que eu posso fazer, é desse modo que eu vou agir, é nisso. E a gente não pode esquecer que esses engessamentos produzem adoecimento. Porque se não tem ressonância, eu adoeço. Né? A gente vive numa sociedade onde o trabalho é central. Né? Existe uma centralidade do trabalho nos processos, né? Nos subjetiva. Nós somos compostos por isso. E aí a gente adoece quando a gente fica nesse formato. Né? Produz adoecimento. O Deju discute muito isso quando ele fala do sofrimento criativo, né? O sofrimento patológico, dizendo trabalhar é sofrer, mas existe um trabalho que é criativo, existe um trabalho que adoece. E por que adoece? Porque não produz ressonância, né? Não tem uma ressonância simbólica nesse campo. E aí a gente vê isso, né? Quando você fala da autoestima, é um não reconhecimento da importância também da sua função. Eu estava lendo esses dias
que a gente poderia ter um controle da pandemia no Brasil pelo trabalho do agente de saúde. Quando eu fiz um trabalho com os meus alunos há muito tempo, na sua turma, né, no CRAS, as minhas alunas conviviam um pouco com alguns agentes de saúde, e eles sofriam muito preconceito, era uma profissão muito desvalorizada, né, ser agente de saúde, visitar a casa das pessoas, era uma coisa assim, uma prática socialmente não valorizada. E aí, hoje, a gente pensa que os agentes de saúde seriam potencializadores no enfrentamento da crise. Só que o que a gente está tendo? Dificuldade de que eles exerçam a sua função, porque já foi tudo engessado, cristalizado, colocado nesse lugar inferior. Então, como que aí, no momento de crise, você vira lá e fala, vai, agente de saúde, você pode. Não, isso é uma construção de um tempo, né? Então, você vai precisar olhar para o que se construiu nessa relação, por exemplo, com as estratégias de saúde da família, com o trabalho do médico de família, do enfermeiro de família, né? Sempre foi jogado, desvalorizado, porque trabalhava com uma camada da população que também era desvalorizada. E aí, agora que você precisa, você vai colocar, não. Você vai ter que precisar de todo um trabalho de revalorização, de construção, para que esse profissional possa atuar na linha de frente. Não é assim, do dia para a noite que vai acontecer. Não mesmo. E eu acho que é nesse ponto que a questão da medicalização fica muito evidente. Porque todo o nosso trabalho de saúde é voltado na questão do tratamento, e o tratamento é basicamente baseado na lógica medicamentosa via medicalização. E agora, né, como você disse, nós não temos essa medicação, nós não temos essa vacina. Muito bem. E agora nós teríamos que contar com isso tudo, que essa população não teve acesso, e nem os profissionais da saúde sabem muito bem, de fato, como fazer isso. Como você educa agora a população no momento que a pandemia está acontecendo? Porque o que eles vão procurar? Eles vão procurar o que eles sempre foram procurar. A cura, uma medicação, um tratamentos, né? Enfim, que tire a minha dor, que tire o meu sofrimento, que enfim. E nós não temos isso agora. Não é? E quando você falou da reflexão, Amanda, eu fiquei pensando muito, assim, eu tô pensando muito nessa questão agora, porque acho que isso ficou muito evidente, né? Toda a educação que nós temos também com relação à saúde foi o que você disse. Não é uma educação para reflexão, não é para a pessoa pensar sobre a saúde dela. Ela é educada a enfrentar a doença dela. Ela não tem uma noção global do que é uma saúde. Ela não consegue entender na doença que ela tem como se produz essa doença, como essa doença funciona, etc. Ela não tem a visão do processo como um todo. E isso está fazendo muita falta agora. Acho que essa é uma face também daquilo que, né, nós chamamos de medicina higienista e os processos de medicalização. Né? Totalmente. E aí me chama a atenção isso que você fala e o que a Tássia falou dos agentes comunitários também para pensar no NASF, porque a última Política Nacional de Atenção Básica praticamente termina, acaba com o NASF e com os agentes comunitários, que são dois grupos de promoção da saúde, né? Então, o quanto politicamente a promoção da saúde está desinvestida. E aí agora as pessoas pedem, não por acaso, por cura, né? Então, assim, os profissionais da saúde estão sendo... Esse sentido da promoção da saúde tenta cada vez mais ser esvaziado das estratégias de cuidado, ele tenta ser excluído, tentam excluir, né, esse sentido, né? Ele tenta ser excluído. E aí agora, é claro, né? Promoção de saúde, prevenção de doença, isso é lindo no nosso discurso e no que a gente consegue fazer, quando a gente consegue, mas politicamente isso está difícil de acontecer. Mas você sabe que na sua fala, durante a sua fala, quando você falou dessa questão do trabalho, né, vocês discutiram um pouco essa questão do trabalho, quando eu vejo essa questão da criatividade, o trabalho transformador na saúde,
Eu não sei se eu consigo perceber o quanto isso é de fato um elemento transformador naquele sentido teórico que você disse. Mas, assim, aí é uma dúvida para você, para a gente conversar mesmo. Tá. Se essa criatividade também não é porque falta tanta coisa na saúde, sabe? Falta, de fato, assim, falta. Até que em termos de políticas nós temos algumas coisas que são bem Temos. escritas, etc. É bonito, é lindo, tal. Mas quando isso vai para a realidade, né? Uhum. Quando você está lá no NASF e você precisa atuar, intervir neste serviço de saúde, você percebe que, enfim, o que você tem de fato de recurso disponível pelas políticas e pela gestão para que o trabalhador possa, então, aí usar a sua criatividade, mas tendo recursos de base. Porque, assim, a sensação que eu tenho é que essa criatividade é para dar conta daquilo que não se tem. E aí esse trabalho não vai ser transformador nunca. Uhum. Não, não porque os profissionais não sejam criativos, Uhum. mas o uso dessa criatividade não é exatamente, né, para aquilo que deveria ser, enfim, para produzir tudo aquilo, né, que o conceito de, enfim, de um trabalho transformador, de uma postura ativa, de um protagonismo do trabalho, deveria oferecer. Eu acho que esse trabalho transformador tem motivação teórica e técnica nas políticas. Mas é realmente o que você falou, como a distância entre as políticas e a prática é muito grande, e aí tem faltas e brechas que ocupam essa distância, essa criatividade muitas vezes vem para cobrir, né, essas faltas e brechas, Sim. e não exatamente para encontrar essa teoria da transformação. Porque quando você fala da cena lá do cartaz, né, que vocês foram para a rua, para o semáforo, e leva o cartaz para informar, para, enfim, né, porque agora nesse momento é informação mesmo, não é educação, né, a população, tudo bem, nós podemos entender que isso é um trabalho criativo, né, tem aquela dimensão que a Tássia também comentou, bom, você como psicóloga, saindo para a rua, trabalhar diretamente com a população, etc. Sim, mas é uma criatividade diante de alguma coisa que não se tem, por outro lado. Uhum, uhum. Assim, no sentido de, bom, nós não temos como acessar essa população, nós vamos usar dos instrumentos mais básicos que nós temos. Percebe? Assim? Sim, talvez a gente devesse chamar algumas dessas coisas de ação, né? Sem o transfor, Sim, porque não tem nada. O movimento é do zero para alguma coisa, né? Em alguns desses casos, e exato, não de né? uma coisa para outra. E Uhum. o resultado que vocês tiveram foi muito pior, assim, foi muito triste, né? Porque vocês foram hostilizados, vocês sentiram uma coisa de exclusão, porque isso está acontecendo muito com os profissionais de saúde, né? Porque é isso, eles estão transmitindo, afinal de contas. Quer dizer, vocês estão tentando fazer de alguma maneira, um papel de educação, mas aí você percebe que essa educação não cabe na população ainda. A população não atingiu ainda este ponto para entender, inclusive, essa intervenção de vocês. Sabe o que é duro? A gente está falando toda hora, né, da população, dessa coisa da medicalização, de como a população busca a cura, mas o SUS preconiza como base a participação popular e comunitária, né? E aí, quando a gente pensa na época da reforma sanitária, isso realmente foi base, mas o quanto hoje em dia a gente consegue colocar a população como parte ativa desse processo de construção da saúde, né? É isso, o trabalho como protagonista também, não é? como protagonista. Com o trabalho dos agentes comunitários de saúde sendo encerrado do jeito que está, ou sendo limitado, que não está encerrado, já é um ponto primordial, sabe? Para a gente pensar o quanto a gente consegue acessar a população como protagonista. Os agentes comunitários são moradores do território também, então eles sempre vão ocupar esse lugar
de usuários e de trabalhadores, e o quão importante isso é para acessar os usuários, para fazer essa conexão equipe de saúde com comunidade. E sempre considerando a comunidade como território também, como essa vida ativa, que é de movimento, né, o tempo todo. A vida está acontecendo a todo tempo. E o quanto a saúde consegue alcançar essa vida em movimento. Uhum. A gente tira fotos, né, e cuida dessas fotos que a gente enquadra em momentos específicos, espaço-temporais. Mas a gente não tem acompanhado um filme, né? Uma vida corrida, contínua. Uhum. Isso é muito frustrante, não é? Nossa. Principalmente para pessoas como eu, que tem um SUS ideológico muito grande na cabeça. Não é assim? Acho que esse SUS que eu estou chamando de ideológico é um fator importante de motivação, né, para continuar nesse trabalho. Acho que acreditar no SUS é uma motivação grande. Mas também é um fator de frustração enorme, porque o SUS que a gente acredita e idealiza, infelizmente, não é o SUS que a gente consegue viver na prática. Pode falar, E Tássia. que é um SUS que vem caminhando por um desmonte já há muito tempo, né? Então, acho que isso que você colocou sobre o NASF, sobre os agentes de saúde, sobre, né? É um desmonte desde o momento que a gente teve a aprovação da PEC, até antes disso, a gente vê que há um projeto para que isso aconteça. A pandemia estava no meio do caminho. Essa questão, né? Ela estava no meio do caminho, ela foi o que chamou a atenção, ainda para uma parcela pequena da população, porque a gente ainda tem uma parcela da população que não olha para a importância do SUS, mas que chamou a atenção da importância de um sistema único de saúde num país que seja forte, né? Não só para situações de pandemia, mas para situações de promoção de saúde, para saúde como um conceito na educação do cidadão, né? Uma questão que a gente não vá para essa lógica de saúde e doença, eu estou doente, eu tomo um remédio, mas que a gente pense a promoção. Então, acho que a gente olha para essa situação pensando você fala de um SUS ideológico, eu acho que a gente tem que tê-lo na cabeça, senão a gente não sobrevive, né? Mas existe uma questão importante que é a gente vive um contexto de desmonte, só que a pandemia, ela apresentou, né, o que esse estado mínimo e a relação de saúde traz, e o que a gente vai fazer com isso, né? Qual vai ser o nosso posicionamento diante dessa experiência, que mostra a importância do SUS, né? A pandemia encontrou um SUS em desmonte, por isso as coisas também não estão funcionando, né? Vocês sentem, Amanda, algum movimento no sentido de uma revalorização, alguma coisa assim, do SUS agora, em decorrência dessa pandemia? Meire, acho que tem uma parte que é pensar que o SUS está sendo bastante noticiado o tempo inteiro, então pessoas que talvez não tivessem a menor noção de como o SUS funciona, agora alcançaram algumas informações que, sei lá, podem funcionar como instrumentos de valorização futura. Também tem eu falei das pessoas que rechaçam, mas também tem muita gente elogiando diretamente, né? Todos os dias tem pelo menos alguém que vai no posto de saúde e agradece, faz um elogio. Nesse momento a gente também está em campanha de vacinação da influenza, né? Sim. E a nossa equipe NASF também participa disso. Eu faço cadastro das pessoas diariamente, e aí eu tenho contato com muita gente todos os dias, independente de eu estar atendendo ou não, mas eu estou tendo contato. E as pessoas falam sobre o SUS, né? Falam sobre o atendimento no SUS. Então, essa valorização mais direta, de pessoa para pessoa, tem acontecido.
eu não sei o quanto isso pode se tornar uma valorização no sentido do investimento mesmo, sabe? Financeiro e de recursos gerais. E assim, não é que eu me sinto pessimista em relação a isso. Eu costumo ser otimista. Mas me dá uma sensação de que essa valorização não vai acontecer agora dessa maneira, sabe? Nem Eu não ministro consigo da ter uma saúde a gente perspectiva. tem. Né? Exatamente. Enquanto tudo isso acontece, tem várias coisas sendo desmontadas diariamente, né? O NASF segue sendo desmontado. Já Sim. tem equipes funcionando de uma outra maneira. O NASF agora tem um título que é NASF AB, que é Atenção Básica. Então, ele não é mais núcleo de apoio, ele é um núcleo ampliado. E esse núcleo ampliado ganha outras formas, que não é mais de uma equipe completa, multiprofissional, multidisciplinar. É uma equipe que agora tem se separado, assumido funções de cuidado a linhas de cuidado específicas, então enquadrando de novo o profissional. A psicóloga fica na saúde mental, o fisioterapeuta fica na reabilitação. Isso já tem acontecido em vários lugares. E aí, não sei, sabe o quanto isso vira valorização real do SUS? Uhum. Sim. O que vocês acham? Que pode ser valorizado? Então, você sabe que eu conversei com o Hugo, ele veio falar, né? E a equipe dele está sendo desmontada, né? É, ele Agora, contou também. em plena pandemia. Exatamente. Na verdade, a gente não pode ficar falando essas coisas, porque depois fica indo no Facebook, e aí o meu cabelo branco vai aumentar. Mas, se a gente fizer um histórico, né, no Brasil, com a questão mesmo dos ministérios, né, quantos ministros da saúde a gente teve nos últimos tempos, o quanto essas políticas sempre foram conectadas aos planos de saúde, né, então... E o quanto o olhar da população também é um olhar, né, que não valoriza o SUS. Então, eu acho que assim, a pandemia pode potencializar, trazer a importância. Acho que quando você relata que no seu cotidiano de trabalho as pessoas vêm e falam, né, pode trazer um resgate, eu tendo a ser otimista, mas esse resgate, quando ele não é coletivo, quando ele não é sustentado por uma política de valorização, é muito difícil a gente resistir, né? É muito difícil a gente ter pernas para as experiências se a gente não tem uma política que favoreça. Eu fico pensando assim, né? As pessoas falam, você conversa, e as pessoas falam assim, não, vai chegar num pico a pandemia, e aí ela vai passar, o vírus vai ficar fraquinho, e ele vai embora. E aí várias ideias, porque até tinha um meme esses dias zoando, né, que até a OMS não sabe o que está falando lá, eu só sei que nada sei. Mas o que é isso? Vão surgindo ideias, né, diversas, circulando na população, justamente porque a gente não tem uma política, a gente não tem um plano, a gente não tem teste. Né? Então, a gente é um país que não testa. Cássia, nós não temos ministro. Eu acabei de falar, a gente não tem ministro. Mas eu fiquei pensando isso. Fala lá, a taxa caiu de 1,08 para 1,05. A gente não testa, então é em cima do que está notificado. E a gente sabe que só testa quem chega no hospital. E aquele que não foi para o hospital? E aquele que está assintomático? Então, a gente tem... Quando a gente olha e vê que a gente não tem um plano, o que a gente vai pensar? Que não há uma valorização do sistema de saúde. Porque a gente não tem um plano tracejado. A gente vai fazer isso aqui. A não ser que o plano seja uma imunidade de rebanho, liberou para chegar numa imunidade de rebanho e vai morrer muita gente, né? Com um custo humano imenso. Será esse o plano? Né? Então, acho que vem questionamentos sobre a valorização do SUS, do profissional do SUS, das pessoas, né, do usuário, mas também de uma política que faça essa valorização, né? E não que sustente o desmonte, né?
que fomente o desmonte. Vocês também não estão testando no serviço de vocês? Não, Meire. Isso é uma coisa que varia bastante de um serviço para outro. Tem um ou outro que recebeu já uma quantidade de testes. A gente recebeu o SWAB, né, que é aquele do cotonete no nariz, que é para ver vírus ativo, agora há pouco tempo, mas é só para pessoas que estão com o vírus ativo. Então, é até o 7º dia da doença, com síndrome respiratória gripal, mais febre referida ou aferida. O teste rápido, que seria a partir do 8º dia, e já tem que estar 48 horas sem sintoma, já não é mais para ver o vírus ativo, e sim presença de anticorpos, está chegando aos poucos, mas assim, aos poucos, e acho que já era para a gente ter sido testado, né? Não é? Quer Não é uma dizer, coisa básica demais, assim, eu sinto que a gente discute coisas básicas demais, como coisas que deveriam ser dadas já, né? uhum. E acho que nesse contexto é totalmente compreensível que os profissionais da saúde tenham tanta síndrome de ansiedade e do pânico, Uhum, né? exatamente. Vocês estão vendo isso. Nós ficamos sabendo pela mídia, né? Mas nós não estamos vivendo isso na pele, no nosso corpo, na nossa subjetividade, com a Uhum, intensidade que vocês estão vivendo. Então, assim, é óbvio que isso é algo que gera pânico mesmo e ansiedade, porque vocês estão vendo que, de fato, as coisas não estão acontecendo, né, da forma como deveria, e nós estamos no estado de São Paulo, entre aspas, né? Então, assim, isso é óbvio que isso é gerador de extrema ansiedade, tanto que as práticas grupais que você falou lá no início de relaxamento, em que não deram conta, né? Claro que a uhum, gente pode questionar, bom, essas coisas, esses transtornos, entre aspas, esses sintomas, se manterão depois que tudo isso passar? Difícil responder, mas de qualquer forma nós sabemos que situações de crise podem desencadear, uhum, né, conteúdos que eram até então latentes, né? uhum. E o grau de sofrimento que você relata, eu acho que é muito grande. O Freud escreveu no pós-guerra, né? Eu fui esses dias numa live, não aguento mais em live também, numa live lá, e eles estavam discutindo a questão Poxa, das produções analíticas da pandemia, né? Então, Freud escreveu muito sobre o cenário pós-guerra, no sofrimento pós-guerra. A gente já vai para 90 dias, né, no Brasil, mas é uma situação que abarca o mundo todo. Então, quais serão os sofrimentos, as formas de sofrimento que nós vamos tratar, receber, olhar, pensar a partir dessa experiência, né? Então, falar do sofrimento do profissional da saúde, né? Falar, a gente sente ansiedade aqui, em casa, né? Pensando, é esse o nosso lugar, né? Da universidade, refletir, produzir conhecimento. Mas quem está na linha de frente vive uma outra experiência, né? E uma experiência que eu acho que a gente vai discutir muito a questão do desamparo, que é uma experiência de um desamparo, né, que nos toma no desamparo subjetivo, mas o desamparo do contexto social mesmo, né? De olhar para aquilo e pensar, e aí? Né? O que vai ser, não existem perspectivas, eu estou aqui na linha de frente, eu não sou testada, eu não sei, eu também tenho investimentos amorosos ali, pessoas, e como que isso fica? Uhum. Então, acho que a gente vai ter, as ressonâncias de tudo isso na vida serão enormes, né? Enormes, e acho que a psicanálise vai pensar muito sobre essas formas de sofrimento, mas eu fico pensando no agora mesmo, nessa experiência, e aí, gente, né? Quando você falar, não foi, não, né? Parece que eu estou falando de coisas básicas, como o teste,
E me chama muito a atenção isso, porque a gente está vendo grandes multinacionais comprando lotes de testes para testar seus funcionários para voltar a trabalhar. E o Ministério diz que não tem teste. Né? Se não tem teste no mundo, né, para ter para o Brasil, para o sistema de saúde, como é que essas grandes organizações têm testes? Né? Às vezes eu chego muitas vezes a refletir que a gente tem um projeto, é que a gente não quer olhar para ele. Ou a gente olha para ele e isso deixa a gente aterrorizado, né? O projeto de saúde que se tem. Né? Que não é de saúde. Você estava falando dessa coisa do desamparo e do nosso olhar para essas coisas, né? Que a gente conhece. Eu tenho tentado trabalhar o medo com as pessoas muito a partir desse olhar, do olhar para o conhecido, que eu acho que o conhecido nesse momento está tão sofrido e o conhecido é tão grave, é tão assustador, que é tão difícil olhar para ele, e aí o medo se manifesta dessa maneira, crise, né? Crise corporal, destruição total, desamparo total. Vai para esse nível do total, que as pessoas tratam essa situação como se ela pertencesse ao mundo do desconhecido. É claro que tem coisas novas, né, e desconhecidas. A experiência específica é uma experiência desconhecida, nova, de pandemia. Mas as questões dentro delas são conhecidas. São essas questões que dão essas sensações tão difíceis na gente, né? A gente conhece crise econômica, financeira, a gente conhece colapso ou quase colapso do sistema de saúde, a gente conhece as violências que têm aparecido aos montes nessas situações, a gente conhece morte, a gente conhece perdas, e acho que isso assusta tanto, né? Sentir que não tem ninguém nem nada se responsabilizando por tudo isso. Cuidando de uma maneira mais planejada, mais efetiva, né? Eu acho até que aí isso extrapola o desamparo. Porque agora acho que ficou muito evidente que não tem ninguém cuidando disso. Não é? Eu acho que isso vai além do desamparo, porque assim, de alguma maneira, antes dessa crise toda que nós estamos vivendo, nós tínhamos uma ilusão que, bom, por pior que fosse, por mais frágil que fosse, existem, né? As políticas existem, enfim. Dava de alguma maneira algum tipo de amparo, mínimo que fosse, ilusório, fantasioso que fosse. Eu acho que agora esse ilusório mínimo e fantasioso caiu por terra. Não é? E eu acho que agora nós estamos no além do desamparo. Porque eu acho que agora nós não temos mais muita esperança, sabe? Do tipo, nós não temos mais nem aquela ilusão para nos segurar e nos agarrar. O Birma usou o termo desalento, exato. O Birma fez uma live essa semana que ele usou a palavra desalento, do tipo, você não acredita mais que alguma coisa vai mudar e vai cuidar de você, né? E eu acho que é muito diferente. É muito diferente quando o bebê chora, chora, chora e ainda espera que a mãe venha. Você sabe, você estudou isso, né? E o bebê chora, chora, chora e quando ele sabe que não vem. Então, eu acho que parte desses sintomas está muito relacionado a isso. E eu não sei mais se nós acreditamos de fato que isso, de alguma maneira, mesmo frágil, né, da maneira como sempre foi, virá. Porque eu acho que agora o frágil é muito mais frágil do que sempre foi. Estou pensando nos corpos agitados, né? Sim. Com isso, e também pensando nos corpos que perdem vida, né? Assim, entram num estágio de desmotivação total, de perda de força total. Meio que de desligamento, né? Um pouco, meio que quase uma melancolia, assim, né? Pensando. A gente não falou muito dessa parte da população,
e dos Aham. profissionais que assumem esses sintomas mais depressivos, né? Acho que no serviço que eu tô vendo isso se manifestar menos, porque eu acho que tem um nível de agitação proposto pelo lugar que também não permite muito essa paralisação, ou ela aparece de maneira mais secreta, assim, mais sigilosa, talvez em casa. Não sei, eu não tô tendo muito contato com ela. Uma ou duas pessoas me falaram de coisas mais próximas disso. O Da outro lado, depressão, você é, fala. é, é que não sei nem se a gente chamaria de depressão, né? Porque Sim, agora os sim. nomes, mas essa coisa, esses sintomas mais depressivos. Aham. Esse outro lado mais acelerado tem aparecido muito mais. Desse corpo que não se aguenta, né? Do que eu Que tenho lido, extrapola. do que eu tenho lido de pesquisas de outros países, também a questão da ansiedade sempre, assim, acaba sendo apontado como um destaque, com um destaque um pouco maior do que as próprias experiências mais depressivas, não é? Agora, aqui eu acho que o nosso grau de agitação talvez seja, na verdade, assim, nós sempre tivemos muita dificuldade, eu acho, de certa forma, né, dessa função mais calmante, né? Até porque temos um estado que talvez nos acalma muito menos, e agora, né, nos coloca mais em embates do que nos acalma. Uhum. E, e eu acho que a própria situação de desproteção, de desamparo, né, das equipes de saúde, da própria população, estão muito evidentes. Acontece que eu acho que não é para todos que isso está consciente, Uhum. porque tem um grau de negacionismo enorme também na população que vocês devem ter contato cotidianamente com isso. O grau de negacionismo é enorme. Quer dizer, se o grau de negacionismo é tão intenso dessa maneira, de que maneira essas pessoas estão entrando em contato com esse perigo? Uhum. Ela vai para a atividade motora, porque, veja, se você consegue entrar em contato, refletir, pensar, falar sobre isso, você já fica angustiado. Se você não entra em contato com isso, onde isso pode ser descarregado? Eu acho que aí a atividade motora, digo, né, isso que você está chamando de corpo, de agitação, Uhum. talvez seja realmente o caminho, e o caminho que aponta de que esse conteúdo não está conseguindo ser simbolizado, de fato, né? Uhum. Porque eu E estou aí tentando. eu fico pensando se em algum momento vai ser, né? Acho que a gente não tem muito essa resposta, né? Tô falando mais um pensamento. A gente tem vivido tão no presente, né? Com essa demanda de presente gritante, que angustia até pensar em quais serão as consequências futuras e o que a gente vai conseguir fazer com tudo isso no presente. No presente, não, no futuro. Porque no presente a gente não está conseguindo fazer tanta coisa, né? Olha, do contato que eu tenho tido com as pessoas que estão sofrendo em função da pandemia, está muito difícil elaborar, porque está muito difícil encontrar um caminho subjetivo que seja de acreditar de que, enfim, sairemos melhor disso, né? Muitas pessoas falam assim, bom, inicialmente, quando essa pandemia começou, eu acreditava que nós sairíamos melhor de tudo isso. Agora, me parece que todos estão com muita desesperança e com muita dúvida com relação a isso. E talvez isso esteja se transformando em ansiedade mesmo, nessa agitação. Naqueles manuais que eu falei no início que foram e estão sendo divulgados, né, no mundo inteiro, tem divisões das fases, né, da pandemia. E aí alguns sintomas, manifestações de comportamento são relacionados com as fases específicas. Então tem a coisa do início, quando as informações começam a chegar, as ameaças começam a aparecer. Aí depois tem a fase que é mais durante, né, que é esse período que a gente ainda tá. E aí são outras coisas que aparecem e depois tem o pós. Só que parece, pelo que os materiais divulgam, que quanto mais a gente cuida desde o início,
mais a coisa tende a diminuir, a não se aprofundar, não piorar. E quanto menos a gente cuida, pior vão ficando sintomas e manifestações de comportamentos adversos, né? Atípicos, difíceis de lidar. E aí a gente está vendo no Brasil tudo acontecendo da maneira mais adversa possível. Controle, o cuidado, as informações, as incertezas, tudo está acontecendo de uma maneira que tende a fragilizar todo mundo que está envolvido, profissionais, usuários. Exato. Até me dá um pouco a sensação que nós não estamos passando pelas fases ainda, né? Que nós estacionamos ainda na fase do aumento, né, do crescimento da curva, que não abaixa por nada nesse mundo, né, assim, enfim. Agora, acho que o grau de fragilização que nós estamos vivendo no Brasil tem sido muito intenso, né? Porque não é uma fragilização apenas em função da doença e as decorrências da doença, nós temos uma crise política enorme, né? Nós temos um cenário de, de um antagonismo, de uma briga interna enorme, né? Isso tem acirrado muito essa fragilização. Eu não sei se isso chega nas queixas que vocês atendem. Chega de maneira direta e indireta. Acho que nunca o posicionamento político, claro, foi falado dessa maneira que tem sido falada, sabe? Em consultas na saúde, não é? Não é isso? Muito doido. Tanto em conversa, a gente tem feito muitos teleatendimentos, né? Então, eu não consigo encontrar o usuário, mas eu ligo para ele. E isso aparece na fala das pessoas, em uma consulta que eu nunca imaginei que a pessoa fosse falar desse assunto, e aparece nas discussões com os profissionais diariamente. Pois E é. é essa sensação de que as pessoas têm expectativa, assim, não é esperança, é expectativa de que a coisa ganhe outros contornos, de que a coisa melhore, de que alguma certeza chegue de algum lugar, alguém se posicione de maneira menos adversa, mas essa expectativa vai se perdendo, né? E como a coisa tem uma rapidez que não para, né? É tudo muito acelerado, a notícia chega de maneira acelerada, as transformações também, as transformações políticas, as transformações na prática, tudo vai acontecendo tão rápido que você cria a expectativa e já se frustra logo em seguida. Eu acho que também não tem tempo para essa recuperação. É muito doido, né? Esse processo de expectativa, frustração, expectativa, frustração. Todo dia ele acontece pelo menos uma vez. Então, que bom que as pessoas estão falando de toda a crise política de maneira mais clara e direta. Eu acho que isso ajuda a elaborar pelo menos um pouco dessa questão. Mas não sei, nesse ritmo, nessa intensidade que essas coisas têm acontecido, eu tenho dúvida se isso é para descarga, do tipo, não aguento mais, né, preciso descarregar, ou se é para elaboração. Eu também não Porque sei. esse ritmo intenso, assim, olha, para nós está difícil elaborar isso. Imagine para quem sente muito mais diretamente na pele essa situação, né, de desamparo total. Uhum. Acho que a Tássia queria falar. Não, eu estou só concordando. Ai, ai. Teremos muitas perguntas, acho que, ao pensar esse processo todo. Agora, de fato, assim, isso tem chamado muita atenção, pelo menos para mim, a quantidade de sofrimento decorrente das questões políticas
vamos dizer assim, que de certa forma se sobrepõe a todo o sofrimento do isolamento, da perda da rotina, que você já disse. Porque bastaria sofrer isso, já seria um sofrimento de uma intensidade razoável. Mas... É aquilo, não tem paz nem para sofrer com a pandemia, né? A gente tem que sofrer com a pandemia, com a política e com todas as outras questões que já nos afetavam e que têm se exacerbado, né, nesse cenário. E você ainda atende no NASF, que tem uma população idosa grande. Até eles estão sofrendo com relação a isso. O que eu tenho percebido dos idosos tem mais a ver com a questão do isolamento, da solidão e dessa ameaça direta, porque o corpo já é sentido como um corpo frágil, vulnerável, né? Então, assim, acho que também é o lugar que a saúde coloca essas pessoas idosas, de maneira geral, mas a saúde coloca como sendo um público que precisa mesmo de mais cuidados. E eu não sei se abre muito espaço para esse tipo de reflexão. Essa reflexão social. Entendi. Eu tenho ouvido essas falas de pessoas mais jovens. Certo. E eu não sei o quanto isso extrapola um grupo específico. Porque as pessoas que têm ido até o posto nesse momento falam um pouco disso, mas quem fala mais é quem a gente já tem algum vínculo e quem já tem esse posicionamento político na vida. Eu não sei o quanto houve de transformação nesse sentido. Eu não sei quantas pessoas tinham um pensamento político, agora tem outro. Essas transformações eu não tenho visto muito acontecer. Não sei se vocês têm visto alguma coisa por aí. Essa parte me angustia também, porque eu acho que agora a coisa parece que está tão clara e escancarada que era para todo mundo ter mudado de opinião, mas não é assim que acontece, né? Eu também só tenho essa experiência que você tem, já de uma população que já refletia, já não estava feliz, né, com essa situação. Eu acho que a crise política, ela não é uma coisa de um momento pontual, né? Ela vem de uma construção. Acho que a gente está vivendo, de certa forma, um retrato daquilo que a gente foi construindo historicamente, né? Nós não temos uma crise política que surgiu, né, com a pandemia. A pandemia trouxe à tona questões de como grande parte da população pensa. Mesmo que isso seja muito triste, em alguns olhares que a gente destina, eu acho que é uma questão da gente poder olhar também para a realidade que se apresenta, né? A própria forma como o brasileiro lidou com o isolamento social, né? Eu acho que fico pensando sempre que é algo que a gente vem construindo há muito tempo, então também não vejo pessoas fazendo uma mudança de posicionamento à parte, não. Eu tenho visto uma reafirmação. Não sei se vocês viram, né, nessas notícias que a gente vê, que uma turma foi comemorar o fim da quarentena, né? Terminou e não me avisaram ainda, mas e 16 pessoas dessa turma se contaminaram e estão assintomáticas. E a maioria, como estava sintomática, manteve a sua rotina, né? E aí, se você pensar quantas pessoas foram contaminadas a partir disso, né? A nossa primeira discussão aqui no LabCiv foi sobre a questão do pacto social. E a gente falava muito sobre a oportunidade, sobre como a gente iria lidar com o que nos mantém enquanto sociedade supostamente organizada.
E acho que foi se explicitando mesmo, né? Se a gente traçar uma linha do tempo, a gente ficou 2 semanas num isolamento com uma porcentagem mais alta. Depois, os imperativos do desejo individual surgiram, né, de um suposto desejo individual também, e as pessoas passaram a lidar com as suas necessidades, né? E aí a questão do coletivo foi abandonada. Então, eu acho que a questão política é muito um retrato disso, do que nós temos enquanto, né, sociedade mesmo. Uhum. Nós não temos a instauração de uma liderança que não é retrato da população, né? E por mais Uhum. que isso seja, né? E que Eu tenho pensado bastante também no quanto a gente não foi capaz e não sabe como ser capaz de construir as noções de responsabilidade sanitária, de responsabilidade coletiva, assim, de maneira geral, né? O quanto os nossos desejos individuais falam sobre um coletivo. Não existe muito essa diferenciação individual-coletivo quando se fala de coisas comunitárias, sociais. É isso, e se a gente. E é muito engraçado que aí a gente olha e fala, essa população que põe esse líder. Não, nós somos corresponsáveis, responsáveis, porque isso é retrato de uma população que não tem educação, né, que não tem. Que não, onde, né, o lugar da educação é um lugar muito fragilizado, né, então que o acesso à educação é muito fragilizado. Então, tem uma construção histórica para a gente estar onde a gente está. Né? Isso é muito importante a gente olhar e de se olhar como parte da responsabilidade, porque eu acho que fica um discurso muito assim, e tá lá, eu não votei, pelo menos essa consciência eu tenho, e tá lá, eu não faço parte disso. Fazemos, né? Somos corresponsáveis, né? Somos corresponsáveis no sentido do nosso trabalho, né, do nosso lugar social, do que a gente pôde, né, desse lugar privilegiado, muitas vezes, que a gente ocupa, né, de trabalhar nesse processo de transformação, que é difícil, que é longínquo, que é complicado, que tem muitas barreiras, que não obedece a uma ordem prática, mas que nós fazemos parte. Né? Sim. Sim, totalmente, né? Ninguém tem nenhuma questão para fazer? Não? Meire, eu queria. Acho que a gente já vai encerrar, né? Sim, pode falar. Mas eu queria, para a gente não terminar a conversa nesse tom de desalento, eu queria falar que esse meu lugar de privilégio, e acho que a compreensão de vocês é a mesma nesse sentido, me motiva nesse momento a pensar que a gente é capaz de fazer microtransformações todos os dias, mesmo que essas transformações ainda sejam para ocupar algumas brechas, talvez um dia, e eu acredito que todo dia elas agem nesse sentido de aproximar cada vez mais as nossas ideologias e as políticas que já existem e que ainda vão ser criadas nesse sentido mais ideológico, aproximar da prática, né? Então eu acho que a gente pode aproveitar muito esse nosso lugar para transformar. Sim. E acho que o cuidado em saúde mental tem muito a ver com isso, né? Colocar o outro como sujeito ativo desses processos de transformação individual, coletiva, social, o quanto a gente nessa função de psicólogo, de agente promotor de saúde mental, consegue promover transformação social, né? Sim, eu acho que nós temos um papel muito importante mesmo, né, nesse contexto, nesse cenário que nós vivemos, né? Na verdade, nós temos que fazer uso desse lugar mesmo.
E acho que e tem uma questão que eu acho importante nisso que você falou, que é a questão do micro, né? A gente tem uma tendência enorme a olhar para o macro, a colocar, né, projetar as nossas angústias em espaços muito maiores, né? Então eu vou lá e coloco na liderança, coloco na população achando que eu não sou população, coloco em vários outros espaços e me abstenho desse lugar. E eu acho que a transformação, ela é feita realmente nas nossas relações, no nosso cotidiano, nesses espaços que a gente pode ocupar, nas brechas que existem nesses espaços, e que não são só espaços de trabalho. Acho que são espaços onde a gente exerce a nossa função de cidadão, né? Então, não é só lá quando eu estou na linha de frente, quando eu estou atuando, nós somos privilegiados dos lugares que nós temos para trabalhar, mas nas nossas relações, no nosso cotidiano, com as pessoas que a gente convive, no nosso bairro, nas nossas ações, é assim que a gente vai fortalecendo experiências transformadoras, né? Não vai chegar no macro e vir para baixo. Não, isso se produz nesses espaços, né? Então, acho que a sua fala, ela é potente, né? É triste pensar em tudo isso, mas a gente tem que encontrar o que você falou lá no início, né? Uma criatividade nessa experiência. Precisa ser criativo diante desse caos que se apresenta. Uhum. E eu acho também, Amanda, que você precisa continuar acreditando no SUS como todos nós mesmos precisamos. Sim, né? Porque nós precisamos defender, né, esse SUS. Eu acho que agora mais do que nunca, né? É verdade. Não é? E o que eu acho mais importante também, né, disso tudo que foi falado, etc., né, é o quanto é importante este trabalho de pessoas que acreditam, de pessoas que ainda conseguem ser criativas, mas também conseguem acreditar nessa transformação que podem acontecer, nas transformações que podem acontecer lá no trabalho cotidiano todos os dias. Vocês podem se cuidar, cuidar da população, e que isso é de fato transformador, né, das vidas das pessoas. E isso faz todo sentido nas nossas vidas. É. O cuidado é transformador, né? Sim, exato. Muito, muito. Sobretudo numa situação como essa que nós estamos vivendo, que as pessoas estão se sentindo tão, né, negligenciadas, desamparadas, solitárias, né? O como é importante ter alguém que seja por um teleacolhimento, né, mas que ouça o sofrimento, que acolha esse sofrimento. Então, acho que mais do que nunca esse trabalho em saúde pública, é mais importante e muito necessário. Você tem razão, assim, vocês não precisam, né, os trabalhadores da saúde não precisam só do título de heróis, né, eles precisam de reconhecimento. Né, e isso é muito importante para que o trabalho seja de fato percebido como transformador, porque o reconhecimento, não é, ele é uma resposta desse trabalho que foi feito. E eu sei que você vai continuar acreditando no SUS. Ela vai Com lá fazer o certeza. mestrado, ela vai lá fazer o mestrado para falar de saúde, de cuidar da saúde do trabalhador. Não pode desacreditar, né? Ainda mais nos lugares que você vai vir a ocupar. Né? Sim. Eu lembro que uma vez, eu falo isso sempre para os meus alunos, né? A gente está lendo uns textos do Freud pesados sobre o social, e aí eles ficam, mas isso é utópico. E eu me lembro que eu uma vez fui num evento do Henrique, em BH, e o Henrique já estava muito velho, né? E todo mundo, o Henrique, achando que ele ia falar sobre psicossociologia, sociologia do trabalho. Ele senta e fala, hoje eu vou falar do amor. E aí todo mundo, do amor? Num congresso sobre trabalho, o que esse homem veio? E aí ele fez uma palestra maravilhosa,
falando do amor no sentido gregário, né, em uma discussão, e aí essa discussão que ele fazia, ele terminava dizendo, vocês podem dizer que isso é uma utopia, mas não existem sociedades sem utopias, né? E enquanto a gente não acreditar, né, no potencial de transformador social, a gente deixa de viver no nosso lugar, potencial de transformação. E eu achei isso muito bonito, né? Foi um momento muito bonito do evento, né? Uma homenagem a ele, tudo. Mas aquela frase ficou para mim. E acho que ela ocupa muitos lugares que eu vinha ocupar na academia, nesse sentido de que, se eu não acreditar que existe uma potência de transformação, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu vou fazer? Então, acho que o enfrentamento das situações, sejam situações de crise ou não, vão sempre exigir que a gente retome as nossas utopias, né? O quanto a gente precisa delas para permanecer mesmo combatente, né? Tendo uma posição aí diante dessas experiências. Então, eu acho que a gente, né, acredite no SUS, porque isso é importante para o seu lugar e para todo o entorno que te envolve, né? Depois dessa, eu não tenho nem o que falar, Tássia. Essa frase vai ficar para mim também, com certeza. Que lindo. Que forte, né? Acho que coloca um peso, assim, para a utopia, que é aquele peso... É o peso da realidade, assim. Não tem essa separação de que o utópico não é real, porque a gente precisa ter o utópico sentido como real pra gente, né? Sim. Ele dá força, né? No cotidiano, motiva, impulsiona, né? Sim. A gente precisa ser impulsionado pelas forças que estão com a gente, né? E a gente precisa permanecer com isso, né? Porque ao longo do tempo, da idade, do tempo do trabalho, muitas pessoas dizem que perdem isso, e que vão perdendo, porque vão se tornando cansadas. E aí, quando eu vi o Henrique lá, né, não nem lembro quantos anos ele tinha, e com toda aquela potência, eu falei, meu, tem alguma coisa aí, né? Tem sentido isso, né? Muito bem. Muito obrigada, viu, Amanda, por participar, por trazer um pouco a sua experiência, por compartilhar experiências, angústias e, sobretudo, esperanças, né? Nessas utopias e nesses sonhos que nós realmente precisamos acreditar que existem. Sobretudo nesse momento, não é? Nós não podemos nos abandonar dessa maneira. Eu quero agradecer muito, muito vocês e todo mundo que participou com a gente. Eu vi que tem 2 mensagens, né, no final. Sim. Obrigada, gente. Eu me coloco à disposição também, tá? Se alguém quiser falar comigo depois, pode me procurar. Eu não costumo usar muito o Facebook, mas pode me procurar no Instagram, eu pedir meu contato para a Meire. A gente vai conversando. Acho que nesse momento apoio é o que a gente mais precisa ter, né? E que ele possa vir da onde vier. Apoio, união, não é? E acho que reflexão também ajuda muito. Com certeza. Eu também queria agradecer muito, Amanda, a sua participação, né? Acho que são reflexões muito importantes para a gente fazer, e acho que trazer a experiência da linha de frente nesse cenário tem sido muito rico para as nossas discussões, né? E mostra também como são experiências diferentes, de lugares diferentes, de contextos diferentes, né? Importantes para a gente pensar, né, a atuação do psicólogo nessa experiência e nas ressonâncias que ela vai ter depois. Além disso, eu te desejo muita sorte nessa nova experiência, que seja rico, muito frutífero. Volte para nos contar os resultados dessa nova empreitada e aproveite o Rio, que só de olhar a gente já fica feliz, né? Obrigada, Tássia.
A Amanda sempre foi uma pessoa que sempre acreditou muito naquilo que ela fez, né? Assim, ela sempre teve muitos ideais e sempre acreditou muito. Então, agora ela vai em busca de novos ideais, de novos encontros, né? E de novos conhecimentos e experiências também, né, Amanda? E ela gostou do Rio de Janeiro, eu acho, viu? Porque ela está... Mas não, nossa, semana passada eu estaria lá se não tivesse a pandemia. Fiquei a semana inteira sofrida só de pensar que eu não ia olhar aquela coisa maravilhosa. Vocês podem me visitar quando eu estiver lá, tá bom? Então Pode vamos, Meire. Sim. Tá, então você fica mais um mês e depois você já vai para lá, então, é isso. O que foi, Meire? Você fica mais um mês aqui em São Paulo e depois você já vai? Então, parece que esse ano vai ser virtual, né? Ah, ok. Uhum. Até o fim do ano, a expectativa é que seja presencial no ano que vem. Mas vamos ver, a coisa ainda está em aberto, assim como por aí. Tá certo. Então, vamos descobrir o que a mídia me fala que vai acontecer. Exato. Amanda, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. E, bom, sucesso nesse novo momento de vida, nessa nova etapa de vida. Obrigada, Meire. Logo a gente se encontra de novo. Sim, sim. Tchau. E muito obrigada a todos, tá? Tchau, tchau, Meire. Tchau. Se fala. Tchau, sim, tchau. sim, tchau.